A gente está no ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato. A gente começa a partir de agora mais uma edição do nosso podcast que toda semana está aqui com você, não só em formato podcast, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas trazendo um debate sobre os assuntos que movimentam o nosso país. Bom, eu sou a Nara Lacerda, vou comandar junto com o meu colega de redação Igor Carvalho. Estou de volta a essa bancada e de volta ao lado do Igor Carvalho. Tem tempo que a gente não senta junto na mesma bancada, né, companheiro? Isso. Muito bem-vinda de volta. Obrigada. Satisfação enorme estar aqui. Voltei de férias semana passada. E tem uma novidade essa semana, né, Narita? É verdade. Essa semana é a nossa grande novidade, uma satisfação enorme para mim. Nosso time ganha um reforço importante. Meu amigo Joselício Júnior, conhecido como Juninho Júnior, que é cientista político e doutorando em mudanças sociais pela Universidade de São Paulo. Juninho, muito bem-vindo ao time do 3x4. Poxa, que alegria imensa estar aqui com vocês. E nessa semana tão importante, né, que é do Carnaval, onde essa grande tecnologia social, que são as escolas de samba, seja espalhadas pelo Brasil todo, abrilhantou esses nossos últimos dias, mostrando, inclusive, disputando valores, né, da sociedade. Então, uma alegria poder estrear nessa comissão de frente na semana do Carnaval, saudar aí as campeãs dos grupos especiais Rosas de Ouro e também a Beija-Flor no Rio de Janeiro. Em nome delas, todas as agremiações espalhadas pelo Brasil, que é uma das tecnologias mais antigas e que disputa cotidianamente valores e um projeto de sociedade. E é isso que a gente vai tentar externar aqui ao longo do ano nessa parceria. Muito obrigado pelo convite. Imagina, para quem está nos acompanhando, então com a chegada do Juninho ao nosso time do 3x4, nós temos entre os comentaristas fixos José Genuíno, João Pedro Stedley, Juliane Furno, Valério Arcari e agora o Juninho conosco, Nara. É isso aí. A gente, como eu já disse, não tá só em formato podcast, não. Agora você também pode assistir ao 3x4. Estamos ao vivo toda quinta-feira, a partir de meio-dia, no YouTube, no Instagram, no X e no Facebook. E claro que a gente também fica nas plataformas de streaming, se você quiser só escutar do jeito tradicional, aquele radinho de pilha que agora virou o seu celular, a gente tá nas plataformas de streaming, como o Spotify e outras semelhantes. Então vai lá, faz o seu comentário, faz aqui no ao vivo, faz o seu comentário também depois, posteriormente, manda para as nossas redes sociais. Comunicação popular só dá para fazer com esse diálogo. Aqui sozinhos no estúdio a gente não dá conta. Então vem com a gente no 3x4 a partir de agora ao vivaço. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tema que a gente traz hoje aqui para o nosso podcast. A gente vai falar sobre a chamada Lei Anti-Oruan. É claro que o nome da lei não é esse é o título que a lei ficou conhecida, né? Lei Anti-Oruan, foi apresentada aqui em São Paulo, mas também já apareceu em outras cidades brasileiras, inclusive na Câmara Federal. A Lei Anti-Oruan diz basicamente que o poder público não pode contratar artistas que pregam apologia ao crime, muito entre aspas, acho que a gente pode colocar isso aqui, né? Apologia ao crime nas suas produções culturais. Além aqui de São Paulo, ela também já apareceu, estou com uma listinha aqui em Goiânia, Campo Grande, Rio de Janeiro, tem propostas semelhantes. E quem é esse Oruan? Por que a lei ganha esse nome? Para quem não conhece, Oruan é um rapper brasileiro, na verdade um trapper, aprendi essa palavra hoje, tô me achando muito jovem. Trap é um subgênero do hip hop, um subgênero do rap que surgiu no início dos anos 2000 nos Estados Unidos. É uma roupagem muito diferente do que a gente conhece como rap, mas que encanta muito a juventude como um todo. E aqui no Brasil tem esse nome, o Oruan, como um dos grandes nomes que leva esse ritmo à frente. O cara tem milhões de seguidores nas plataformas de streaming
Pra gente saber melhor de quem a gente tá falando, a gente tá falando de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, que é o Oruan. Ele é filho do Marcinho VP, que é apontado como líder do Comando Vermelho. E é conhecido por letras que retratam o cotidiano das comunidades brasileiras, das favelas, das periferias, a ostentação, o que já é bastante comum no rap desde a década de 1990, não estamos falando de nenhuma novidade, e também a criminalidade, o que também é comum na linguagem do rap desde a década de 1980. Não estamos falando de novidades, né, Juninho? Então, por que agora esse assunto vem à tona com essa tentativa de criminalização? Quanto tem de racismo, preconceito e o quanto tem de tentativa de criminalizar as manifestações populares de cultura também? É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso podcast 3x4. O assunto me emociona, viu? Porque eu gosto de rap desde a década de 80, Igor. Tá. Então vamos nessa. Então eu vou falar de alguém que eu conheço há muito tempo. Eu sei, assim, gente, eu demoraria meia hora me apresentando aqui a Renata Prado, que está conosco. Ela é pesquisadora e especialista da cultura funk e relações étnico-raciais, idealizadora e articuladora da Frente Nacional de Mulheres do Funk, além de dançarina e coreógrafa. E eu resumi o currículo da Renata Prado. Renata, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Igor. Obrigada pelo convite. Olá a todos que estão acompanhando o nosso debate. Para mim é uma honra fazer parte desse debate para a gente conseguir ampliar o conhecimento político que se tem dentro do movimento funk, sobretudo essa lei que criminaliza o nosso movimento. A gente sabe que é uma estratégia da direita de tentar silenciar algo que organicamente vem crescendo como um fenômeno cultural. E quando a gente considera o funk como um fenômeno cultural, a gente entende a grande proporção que essa cultura periférica está tomando. E aí a gente percebe que a gente tem favelados periféricos sendo ouvido através da arte. Então, qualquer semelhança não é coincidência. Claro que em algum momento esse movimento ele seria perseguido, e que bom que hoje nós estamos aqui para conseguir fazer esse debate maduro, ético, para as pessoas compreenderem o quão perigoso é a criminalização de um movimento como o funk. Então vamos começar, Renata, explicando para quem está em casa. Recentemente você participou de um debate na Alesp, convocado inclusive por você, falando sobre a lei anti-Oruan. A Alesp é um dos espaços onde há um projeto de criminalização do funk. O que é a lei anti-Oruan e o que prevê o texto da lei anti-Oruan? Se você puder fazer um resumo para a gente, para começarmos o debate e já incluirmos o Juninho aqui, te agradeço. Perfeito. Bom, primeiro que é pensar que a lei anti-Oruan nada mais é que uma cópia do que a gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto da Juventude, né? Então, todas as diretrizes que a gente encontra sobre cuidados sociais com a juventude, com a criança, a gente já tem documentos, a gente já tem uma PL, a gente já tem subsídios políticos que garante os direitos e deveres das crianças e do adolescente. Então, a lei anti-Oruan nada mais é que uma replicação de conteúdos políticos de um projeto de lei baseado num cuidado e num moralismo seletivo. Né? Então, pensar que quando a gente lê o projeto de lei anti-Oruan, a gente encontra tudo que já está sendo posto, que já está sendo discutido, mas a partir de um viés moral. Né? Porque existe esse moralismo seletivo, e quando se trata de uma cultura que está em processo de marginalização, a gente consegue encontrar algumas questões sociais que não são bem cuidadas. Né, a gente está falando ali de um grupo social. Quando a gente olha para o movimento funk, a gente está falando de um grupo social que vive em vulnerabilidade social e que vai retratar em sua arte, seja na música, seja na dança, seja na artes visuais, seja no audiovisual, símbolos sociais que estão em volta ali daquela sociedade, ali na periferia. E quando a gente vê esse retrato social da cultura funk, a gente percebe que a lei anti-Oruan nada mais é para criminalizar um processo artístico, mas de um jeito moral. Né? Então a gente
percebe que existe um discurso moral, não tem um cuidado com o que a gente enxerga como cultura, não tem um cuidado com o que a gente entende como que a periferia está fazendo cultura, o que a juventude do funk acessa como cultura. A gente percebe que esse debate da Lei Anti-Oruan nada mais é que uma replicação do que a gente já tem baseado no moralismo. Porque se a gente realmente... Porque se a deputada, a vereadora aqui de fato, aqui se tratando de São Paulo, né? Se a gente for olhar para o processo de construção que a vereadora desenvolveu essa PL, a gente percebe que não tem uma estrutura política que faça sentido. Porque se a gente tem um conhecimento político de lei, a gente entende que o que está posto na Lei Anti-Oruan já está descrito no Estatuto da Juventude, já está no ECA. Então, quando a gente percebe que tem uma replicação baseada no moralismo, a gente entende que tem uma manipulação, que tem uma proposta de manipulação política, social e de conscientização para criminalizar socialmente um movimento que está na periferia, mas que não é criminoso, né? Talvez possa falar de uma narrativa de poder paralelo, porque existe esse poder paralelo em qualquer lugar do Brasil, não só nas periferias. A gente consegue encontrar a força do poder paralelo, inclusive em áreas nobres, né? E aí a gente tem um movimento cultural que fala sobre isso sem nenhum tabu. E aí quando a gente encontra um movimento funk falando sobre esse poder paralelo sem nenhum tabu, a gente encontra uma resistência política de tentar fazer esse enfrentamento. Juninho, fica num campo de subjetividade a lei, né? Porque como é que quem define o que é apologia ao crime? Que é o que está no texto da lei, é que artistas que fazem apologia ao crime, ao tráfico, ao uso de drogas, esses artistas, em tese, deixariam... Em tese, não. Esses artistas deixariam de ser contratados pelo poder público. Quem define isso? Não cai no campo de subjetividade? Não, é muito interessante isso, né, Igor? Porque o texto diz... Eu até estou com o texto aqui, um trechinho, né, da proposição, e ele coloca exatamente assim, ó: proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil, que aí é o que a Renata traz, né, do ECA, né? Infanto-juvenil, que envolvam no decorrer da apresentação expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas, né? E aí é interessante que, para fugir das armadilhas, eles não definem um gênero musical. O nome Lei Anti-Oruan, ele vai surgir no discurso da Amanda na rede social. Então veja, não está no texto da lei, está no discurso, na narrativa. E aí é importante a gente entender qual que é a estratégia do MBL, né? E essa estratégia, ela tem dois elementos para mim que são centrais para a gente compreender. Posso só fazer um parênteses? Talvez quem está em casa não tenha... A vereadora Amanda Vettorazzo, que está na tela aí para quem do União Brasil e MBL, exato, né? Vereadora pela União Brasil e integrante do MBL aqui de São Paulo. Desculpa te interromper, Juninho, mas ela apareceu na tela só para contextualizar quem nos assiste. Perfeito. Então a Amanda, ela tomou o cuidado de, no texto, não citar nenhum gênero. Ela vai cravar o nome Lei Anti-Oruan no seu primeiro vídeo, né, no discurso de apresentação do projeto de lei. E aí é muito interessante, porque tem uma estratégia por trás disso. E essa estratégia, ela tem dois elementos centrais. Primeiro, para uma narrativa ganhar força na rede social, ela precisa ter um inimigo. Então você estabelece um inimigo, preferencialmente esse inimigo precisa ser maior que você, e se esse inimigo compra a briga, aí você tem ali um processo de engajamento e de velocidade muito grande. E o segundo elemento para que essa narrativa ganhe força, precisa ter algum lastro na realidade, mesmo que de forma distorcida. Então o Oruan, eu diria que ele é a tempestade perfeita para essa construção. Porque ele é uma figura, como foi apresentado aqui pela Nara, que tem grandes números, né? Grandes seguidores nas redes sociais, números extraordinários nas plataformas digitais, etc. Ele é filho de um traficante, traz nas suas narrativas, né, o cotidiano das comunidades sem tabu, como bem colocou aqui a Renata, né? E aqui em São Paulo, que é onde nasce o projeto, a gente tem um fenômeno social que é muito concreto nas comunidades, que é os pancadões, os fluxos, que é algo que gera muito incômodo, né? Que são encontros de jovens
com som alto, que gera um incômodo na comunidade e que a única alternativa que se apresentou até hoje é a repressão. Nunca foi o diálogo, né? Então, veja, é a tempestade perfeita para que essa narrativa fortaleça o quê? A construção de um campo político conservador. Esse é o objetivo do MBL, nada mais do que isso, né? Mais do que aprovar ou não aprovar a lei, se quer construir um campo político conservador, disputar o cotidiano das pessoas a partir de um viés conservador. É isso que está por trás. Então, é criminalizar uma determinada expressão cultural que tem lastro na juventude, que tem uma raiz negra, popular, para dominar, para criar um projeto de dominação. A gente consegue perceber uma resposta do campo da esquerda a essa ausência, Renata? Porque o que o Juninho está trazendo aqui... Bom, gente, acho que é importante também, antes de continuar com essa pergunta, a gente lembrar que há outras expressões da cultura popular brasileira que também falam com o público infanto-juvenil sobre coisas que não são apropriadas para o público infanto-juvenil, né? Inclusive drogas lícitas, por exemplo. Na música sertaneja a gente vê bastante incentivo ao uso da bebida e o público infanto-juvenil também consome essa música. Então a gente já percebe uma hipocrisia gigantesca por aí que tem a ver com racismo. Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, né, Renata? Mas queria também uma colocação sobre isso que o Juninho traz. Os pancadões existem, eles incomodam a comunidade, são usados pelo campo da extrema-direita para criminalizar a única diversão que é colocada como opção para a juventude da periferia. A gente, como campo de esquerda, traz algum tipo de opção para ocupar esse vazio que existe em dar cultura para as periferias, principalmente para a juventude? Eu não vejo isso. Então, acho que falar um pouquinho sobre esse vazio, Renata, ele existe, ele é real, né? Sim, acho que é importante, antes de eu entrar na resposta da sua pergunta, eu queria fazer uma observação que é muito interessante sobre essa lei anti-Oruan. Primeiro que essa lei, ela existe baseada em dados, né? Então, a direita, ela consegue entender que existe parte da periferia que não gosta de funk. Como que eles sabem disso? Né? Chega aos finais de semana, pessoas que não são adeptas à cultura funk, que não estão nos bailes funk, que não estão nos fluxos, naturalmente, por conta da perturbação do sono, elas vão entrar em contato com 190 e fazer uma reclamação. Isso é muito comum em qualquer perturbação de sono na periferia, seja com baile funk, seja qualquer outra manifestação cultural. Acontece que quando chega aos finais de semana, nas periferias onde se tem baile funk, esse número de reclamação aumenta. Então a gente tem dados ali da polícia militar com uma grande reclamação de pessoas que não gostam de baile funk. E aí a direita olha para esses dados e eles entendem. Eles falam, bom, tem muita gente que não gosta de baile funk, então a gente vai dialogar com essas pessoas. E o projeto Lei Anti-Oruan dialoga diretamente com essas pessoas que não gostam de funk, porque é uma estratégia da direita de fazer uma cooptação política, de olhar para a parte da periferia e dizer: você não gosta de baile funk? Então estamos aqui criando uma lei para acabar com isso, para você ter o seu direito de cidadão dentro da sua respectiva residência e conseguir garantir o seu direito ao sono. Então é baseado no ódio que se tem ao movimento funk, porque a gente também precisa entender que na periferia não é todo mundo que gosta de funk e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente só precisa criar um caminho para ter um diálogo com essa juventude, e aí quando a gente olha para o poder público não existe esse diálogo, né? O único diálogo que se tem com o movimento funk é a presença da polícia militar no baile funk, que resulta em morte, em violência, assim como já aconteceu em dezembro de 2019, no baile da 17 em Paraisópolis. Então, naturalmente, o poder público está acostumado em revidar as questões sociais do baile funk com a polícia militar. Isso é um ponto. Ô, Renata, você permite um parênteses? Sim. Tem uma fala da Amanda no vídeo que ela anuncia, que ela fala exatamente isso, que ela fala assim, ó: a minha prioridade é combater o crime. Amanda que propôs o projeto, né? Afinal, tornar São Paulo uma cidade segura é tornar São Paulo uma cidade melhor. O combate ao crime não é só na bala, é também na nossa cultura e no nosso imaginário. Exato.
Isso consegue elucidar muito bem quais são as estratégias políticas que a direita consegue traçar para conseguir se aproximar dessas pessoas que não gostam de funk por N motivos. E aí, já entrando respondendo a sua pergunta, a gente percebe que não existe essa disputa dentro do campo da esquerda. Porque a esquerda hoje, a gente olha para a esquerda, a gente percebe que a esquerda ela tá cristalizada. Ela tem um medo de adotar determinados discursos com medo de ser taxada como marginal. O movimento funk não tem como fugir desse rótulo de marginalização e criminalização, porque a gente está falando de um movimento cultural de jovens periféricos e favelados, em sua maioria negros, que estão ali falando do seu cotidiano, que também fala sobre poder paralelo e enfrentamento às questões políticas que não é interessante para a política que a gente tem hoje. Sim. Então, é uma estratégia de se criar é uma forma de se blindar, né? A esquerda ela se blinda para não se aproximar desse discurso, porque é um debate difícil, é um debate delicado. E aí, quando não se tem repertório para fazer esse enfrentamento, a esquerda ela prefere se abster dessa discussão. Hoje, o que nós temos, apesar da lei anti-Oruan, ela está sendo disseminada em vários municípios, que até chegou no federal, né? A gente tem muitos movimentos que foram organizados pelo MBL para conseguir pulverizar a lei anti-Oruan. O que a gente tem de resposta política da esquerda hoje é somente a Frente Estadual Parlamentar do Funk, que foi criada em junho do ano passado, juntamente com a deputada Ediane, com a Frente Nacional de Mulheres do Funk e com o Movimento Funk, para tentar fazer esse debate dentro da estrutura governamental. Então, hoje, aqui em São Paulo, a gente tem uma Frente Estadual Parlamentar do Funk que tem o objetivo de fazer esse debate político, de fazer esse enfrentamento político e tentar. E para além de fazer esse enfrentamento, é um espaço de construção política também. Uhum. Porque o funk, ele é política, existem pessoas que pautam política dentro do movimento funk, que precisa ser feito esse debate, mas que também não tem tanta aderência pelo campo da esquerda. Porque a esquerda, ela tá receosa, né? A esquerda, ela não quer se aproximar de nenhum movimento que é dito como radical, que é dito como marginal. Entendi. E o movimento funk, ele é um movimento radical, o movimento funk, ele é um movimento marginalizado, porque tá nas margens, né? Então, a gente percebe que existe um medo da esquerda de querer se aproximar, e hoje a gente tem a Frente Estadual Parlamentar do Funk, onde a gente chamou uma audiência pública para falar sobre a lei anti-Oruan e traçar esse debate com mais consistência. Agora, tem um ponto importante que a gente estava citando, é da hipocrisia da escolha do funk, quando a gente tem, né, Igor, que você estava comentando, as outras vertentes de música, né? Isso é... E de cultura em geral. Juninho, nós temos, vou falar aqui especificamente do sertanejo, né? A nossa produção separou um trecho aqui de uma canção do Israel e Rodolfo, é uma dupla sertaneja. A letra diz: se não vai me iludir de graça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Se não tá querendo rolo, então não caça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Algumas pessoas podem ler e achar que é uma apologia ao estupro. A violência sexual. Por que, Juninho? Só um gênero é caçado, só um gênero é alvo de legislação. Eu acho muito legal esse debate sobre o sertanejo e mostra a hipocrisia moral, né? Porque todo mundo vai se lembrar que o ano passado teve um debate muito forte, inclusive envolvendo uma figura que está se colocando aí como um presidenciável, né? Que é a questão dos super cachês. Né? Olha que interessante, Renato. De um lado querem proibir a contratação de funkeiros, né? Por outro lado, há sertanejos que são contratados com super cachês, que às vezes é maior do que o orçamento da saúde de uma cidade de pequeno porte. Sim. Né? E ninguém fala disso, né? De proibir, por exemplo, super cachês, né? Cachês absurdos. Sim. Que há indícios, né? A gente não pode afirmar aqui de superfaturamento, lavagem, enfim. Há muitos indícios, né? Não podemos afirmar nada, mas
apareceu, né, na mídia, Claro, e a Lei Anti-Oruan trata do orçamento público destinado à cultura, já que prevê a não contratação de determinados artistas. Exatamente. Tem até uns dados aqui, você quer que a gente lê, que a gente separou. Opa, o Igor, o Juninho já é comentarista do 3x4 mesmo, né? Ele já vai adiantando o que a gente traz, mas isso diz que a gente tá em consonância total, ó. O Gustavo Lima, vamos dar nome, fez um show em 2022 na cidade de São Luís, em Roraima, que custou R$800 mil. A cidade, Renata, tem 8 mil habitantes. Então, gente, é como se cada habitante pagasse 100 pelo show. Olha que delícia. Exatamente. Complica, hein, Juninho? Então veja que não se trata de uma questão apenas moral, né? Quando você escolhe um alvo, né, é justamente porque você busca, a partir, né, de elementos da formação social brasileira, e isso não é uma novidade no Brasil, né? Então, se você pega lá em 1830, logo após a independência do Brasil, o Código Penal já estabelecia a lei da vadiagem. E qual que era o propósito? Era controlar corpos, né, libertos, para continuar a dominação daquela estrutura. Lá em 1890, na primeiro Código Penal pós a República, se estabeleceu lá no artigo 402, além da vadiagem, a capoeiragem como um crime, né? Que depois renovado no Código de Contravenções, em 1942, até hoje, né, a vadiagem continua como uma contravenção. Inclusive tem até um debate do senador Fábio Comparato, né, para extinguir, né? Já faz muitos anos que ninguém é tipificado como vadiagem, mas ainda está no Código de Contravenções a vadiagem. Então veja, tem um endereço, né, que é controlar determinados corpos rebeldes, né, para um projeto de dominação. Então o funk, assim como a capoeiragem foi, assim como o samba foi, assim como o rap foi, né, e muitas vezes ainda até hoje, são manifestações culturais eminentemente da classe trabalhadora, que nascem de baixo para cima. E isso assusta, né? Dá autonomia a esses corpos, dá autonomia a essas expressões culturais, coloca em xeque um projeto de nação que sempre excluiu esses corpos. Sim. Então o endereço ele tem um sentido político, social, econômico, né, para se manter os privilégios e o status quo. E aí quando você encontra algum lastro na realidade, né, e as contradições que essas expressões geram, porque aqui nós não estamos de alguma maneira ignorando as contradições, né, Renata? Né, os incômodos, porque é isso, é uma juventude rebelde. Né? Ela de fato, ela extravasa e ela de alguma maneira é disruptiva. Sim. Né? Só que ao não haver o diálogo, né, o único diálogo que se tem é a repressão, gera esse caldeirão em que o conservadorismo encontra lastro para se constituir e nós, enquanto campo de esquerda progressista, por um viés moral também, muitas vezes, né, não considera isso como cultura, não considera isso como uma cultura da classe trabalhadora, né, e ignora, ou quem está no território perdeu a conexão, né, se envelheceu e perdeu a sua conexão com a própria juventude que hoje está nos territórios. Então esse é o desafio que a gente tem pela frente. Eu vou, antes de passar para a Renata, eu vou ler aqui, a gente tem alguns comentários, estamos ao vivo no YouTube. A Geisa Soares diz, preconceito puro. Acredito que seja interessante, sim, não contratar com verbas públicas algumas manifestações artistas que propaguem equívocos como criminalidade, violência contra a mulher, banalização do sexo e outras tantas. Mas aí não é justo focar apenas no cara preto e favelado. Isso é hipocrisia pura, disse a Geisa Soares. Falando nisso, Renata, como você acha que o movimento recebe, mas especificamente como você vê essa distância no debate sobre gêneros artísticos, gêneros musicais no país?
Olha, eu percebo que existe um distanciamento, sim. O funk, ele passa pelo mesmo processo que o samba passou, que o hip hop passou. E a gente tá no mesmo processo, acho que a história ela se repete. Mas eu acho também que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala sobre a cultura funk e a questão da libertinagem, que é muito posto, porque aí a gente também precisa pensar que o funk, ele não é uma cultura que foi pensada para satisfazer os desejos desse lugar da cultura hegemônica que se coloca como superior, né? A turminha do Caetano Veloso vai criticar o movimento funk em algum momento. Mesmo a gente falando de questões sociais. Eu acho que é importante a gente pensar isso, porque quando me incomoda um pouco esse debate de quando eu percebo que quando dizem, né, o movimento funk faz apologia ao sexo, o movimento funk faz apologia ao estupro, mas sem querer, mas sem considerar a escolha de corpos de mulheres. Eu não tô falando de crianças e nem adolescentes, tá? Tô falando de mulheres. Corpos de mulheres que decidiram ser sexualmente livres. Então, a gente já tem uma questão aí dentro do nosso campo de discussão. Acho que é muito importante a gente pensar isso, né? Você que é bailarina e coreógrafa, já passou por situações como essa, Sim, Renata? justamente por isso que eu estou falando isso. Porque as pessoas acham que pelo fato de eu ser funkeira, eu deveria ser contra todo esse discurso que fala sobre sexo. Eu sou contra a exposição sexual para menores de idade. Eu acho que uma pessoa adulta, quando ela decide sair de casa para ouvir uma música que trata de conotações sexuais, eu acho que é um direito dela, né? Eu acho que a gente não pode expor crianças e adolescentes em determinadas situações. E isso o ECA e o Estatuto da Juventude já contempla. A gente não precisa de uma lei anti-Oruan para tratar sobre isso. Isso é um ponto. Outro ponto, que aí eu acho que entra um pouco no comentário que foi lido agora, que por que só o funk? Sendo que o sertanejo também tem esse discurso. Você mesmo acabou de relatar aí uma letra de uma música que fala abertamente sobre estupro. Abertamente. É tipo, olha, se você não fazer o que eu quero, você vai ter que. Você vai ter que. Né? E esse vai ter que já quer dizer algo. Né? Então, essa perseguição sexual, ela é atribuída somente ao funk, sem considerar a escolha de mulheres que querem ter os seus corpos livres. Eu sou uma mulher de 35 anos que dança funk e que, em algum momento, eu escolho sim dançar músicas que falam de conotação sexual, porque eu tenho esse direito de escolher também. E aí a gente também precisa entender essa adestração do corpo feminino, né? De não querer que a gente fale abertamente sobre sexo, como se isso não fosse parte da nossa condição humana, né? Então a gente também precisa tomar um cuidado com esse discurso moralista, porque a gente também tira a condição do sexo que está presente na sociedade, a gente se reproduz através do sexo, né? Acho que é um fenômeno do nosso corpo muito normal, né? Em que não pode ser cerceado. E quando se fala disso, é sempre cerceando o corpo da mulher. Verdade. E a gente também encontra esse debate dentro do campo da esquerda, né? Uma coisa que sempre é me questionado tá bom, mas o que você acha, Renata, sobre as mulheres que se expõem sexualmente? Honestamente, eu acho que se você é maior de 18 anos, eu acho que você pode escolher o que você quiser, desde que você não faça nada ilícito, né? Exato. Então, acho que é importante a gente pensar nesse moralismo que, tanto da esquerda quanto da direita, quando o debate é sobre o funk, a música do funk e os nossos direitos de falar o que a gente acha. Olha, as duas últimas respostas que a gente teve aqui dos nossos queridos convidados, do nosso convidado, da nossa convidada, indicam, né, Juninho? Aquela velha frase: parece racismo, soa como racismo, cheira como racismo. Talvez seja, né? No fim, talvez acho que é seja, racismo. né? No fim, acho que é racismo. A gente já vai voltar com essa conversa, mas eu tenho um recado para você que está conosco, nos ouvindo. Você quer saber o que acontece aqui nos bastidores do nosso podcast e de outros podcasts do Brasil de Fato, na nossa redação? O que é que a gente
pensa como é que a gente produz comunicação popular e dialoga com você? Então, assine a nossa newsletter, o nosso boletim de graça. É só você ir, não perca, viu? Com exclusividade no brasildefato.com.br/boletim. Se inscreva, é de graça. O link está disponível também aqui na descrição do episódio. Vem ficar com a gente, vem ficar mais perto da nossa comunicação popular. Lute com o Brasil de Fato, porque essa luta só dá para fazer com esse diálogo. E vamos voltar para o nosso debate, falando um pouquinho com o Juninho sobre essa questão da apresentação da lei. A gente já falou aqui que muito dessa lei tem de marketing, né? Só que essa lei também tem ganhado espaço nas mídias, em outros lugares, em outras cidades que não São Paulo, e o deputado federal Kim Kataguiri protocolou esse mesmo PL para que ele se torne uma lei nacional. Então, Juninho, eu te pergunto, qual é a chance disso virar lei? Tem alguma ou é só marketing da extrema-direita? Olha, Nara, diante do conservadorismo que a gente está vivendo e que se expressa nas bancadas conservadoras, eu não duvido que em algum momento um projeto como esse seja aprovado. Acho que não dá para a gente simplesmente descartar essa possibilidade, apesar de ser um projeto de lei que incorre em censura prévia, em aspectos anticonstitucionais, né? Então me parece que a estratégia do MBL hoje é muito mais em construir uma narrativa que possibilite organizar o campo conservador a partir da criminalização do funk, né? Eu acho que esse é o principal objetivo do MBL, criar volume, né? Lastro de discussão na sociedade a partir desse debate. Se conseguir fazer com que isso avance e se torne de fato lei, digamos assim, uma consequência, não é necessariamente o objetivo inicial. E eu não duvido que possa avançar, né? Um momento ali, a gente já viu tanta bizarrice ser aprovada, não dá pra gente dizer, não, isso não vai ser aprovado, isso depende da correlação de força, depende da conjuntura, de repente o Congresso quer dar uma resposta ao governo, quer dar uma resposta à sociedade, pode vir e tira lá da gaveta o projeto e aprova, né? Agora, é isso, tem chances de ser aprovado? Tem, na política a gente não pode descartar. É o mais provável nesse momento? Acho que não é uma pauta que, do ponto de vista do Congresso, seja uma prioridade. E também acho que mesmo que aprovado, tem campo para uma inconstitucionalidade, tem campo aí para barrar também a sua aplicação. Só que o efeito, o estrago desse debate pode ser muito grande, porque você não precisa da lei para a censura prévia, por exemplo, de um gestor público que está lá na Secretaria de Cultura de uma cidade, né? Ele pode, mesmo não tendo a lei, simplesmente escolher quem ele contrata ou não contrata, né? Então o efeito do debate, ele pode ser tão danoso quanto a aprovação ou não do projeto. Sim. Então acho que é isso que a gente tem que ficar atento, né? E a nossa ausência nessa discussão deixa a extrema-direita ganhar de goleada, né? Quando o debate, né, quando vai se discutir periferia, etc., muito se fala daquele depoimento do Mano Brown em 2018. No encontro do PT lá no Rio de Janeiro. É o clássico, né? No segundo turno, ali no Circo Voador, ele fala, olha, não gosto desse clima de festa. Né? E estar no Circo Voador no Rio de Janeiro é emblemático. Exato, né? Não gosto desse clima de festa. A gente está ausente da periferia, etc. Mas, olha só, né? Muito se reivindica desse discurso do Brown, e o que ele está nos dizendo? Assim, olha, nós estamos ausente do cotidiano das pessoas. A gente não está dialogando com o cotidiano das pessoas, né? E aí, então, ao se ausentar desse debate, né, a gente é um sintoma de um processo mais profundo, né? Porque a gente está falando do funk aqui, da sua superestrutura, né? Ou seja, dos grandes artistas, né? Que tem grandes visualizações, grandes produtoras,
Mas o funk, esses artistas, eles são expressão de uma estrutura mais complexa, que tem as rodas de passinho no Rio de Janeiro muito forte, o ballroom da cultura LGBT, as outras expressões de dança, o slam, como o break, o slam, as batalhas de MCs. Você tem batalhas de MCs que reúnem 1.000, 2.000 jovens semanalmente nas periferias de São Paulo. O que é o fenômeno da Batalha da Aldeia. Exatamente, entendeu? Que reúne quase 2.000 jovens na região metropolitana, lá em Barueri, não é nem na capital, né? Então, veja, tem toda uma estrutura por embaixo, né? Com lastro social, que dialoga com a juventude, que cria espaços de sociabilidade, de interação, de troca, de formulação de tecnologia. Eu disse aqui, né, logo na abertura das escolas de samba, né, que talvez seja uma das tecnologias mais longevas, né, quase centenária já. Mas nós fomos reelaborando outras estruturas tecnológicas que não são pelo referencial da elite, como a Renata bem colocou, pelo nosso próprio referencial. Então, ao abrir mão desse diálogo, você está abrindo mão de dialogar com toda esse tecido cultural e social, né, que está aí se elaborando. E aí não existe espaço vazio na política, tá? Exato. Então, só para concluir, eu emendo. Então, se além da extrema-direita, há um setor da elite que também está disputando. Claro. Então, quando a gente vê a indústria fonográfica se apropriando dessa cultura, quando a gente vê artistas entrando em grandes festivais... O Juninho não quer dizer, eu vou dizer, já tem produtora de funk associada à Prefeitura de São Paulo, com o Ricardo Nunes contratando essa produtora e tal, né? E por aí vai. E por aí vai. Então, só para fechar, então assim, a extrema-direita cria um discurso conservador, a direita ou setores da elite tenta disputar essa cultura pela assimilação, ou seja, tentando enquadrar essa cultura num formato, né? A Rede Globo acabou de lançar um especial sobre o MC Cabelinho, por exemplo, né? Então você vai assimilando, você vai incorporando, né? O MC Cabelinho foi também ator de novela, né? Você tem a presença cada vez mais de funkeiros no Lollapalooza, no Detal, no Rock in Rio. Então, eles também estão disputando, né? Só que pelo viés da assimilação e da indústria cultural. E a gente tá fazendo o quê? É isso. Eu vou emendar essa pergunta para você, Rê, porque assim, se a direita, se a extrema-direita está lá, nós sabemos que tem vereadores da extrema-direita, inclusive ligados ao MBL, vou citar aqui, Rubinho Nunes, também do União Brasil, que todo final de semana está em baile funk, fechando o baile funk, atrapalhando. Se a extrema-direita está nesses espaços, está se manifestando, como a esquerda deveria se manifestar? Lembrando que assim, eu não vi, Juninho e você podem me ajudar, eu não vi manifestações de parlamentares e da esquerda organizada em defesa do funk após essa lei. Deve ter tido, que fugiu do meu olhar, um aqui, outro lá, mas não vi de uma forma organizada a esquerda reagindo. Como a esquerda deveria reagir a isso, Rê? Olha, eu acho que a esquerda ela deveria reagir a isso da mesma forma que ela reage a qualquer temática de interesse que está acerca do nosso campo político, né? Não existe essa aproximação por escolha. Eu acho que é isso que a gente precisa entender também, né? A esquerda, ela escolhe não se aproximar do movimento funk, porque o movimento funk é um movimento marginalizado. Então, hoje a gente tem poucas iniciativas que disputam esse espaço, né? A Frente Estadual Parlamentar do Funk, ela foi a primeira frente parlamentar do funk do Brasil para disputar essa narrativa política do funk. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve uma CPI do funk no Rio de Janeiro, onde teve uma organização de diversos artistas do funk para tentar provar que o funk não é facção criminosa, que o funk nada mais é que uma cultura que retrata o dia a dia de pessoas que estão à margem da sociedade. Então a gente já tem um histórico de enfrentamento político dentro do movimento funk, mas que se dá de uma forma extremamente orgânica.
orgânica, não organizada partidariamente com partidos e representantes políticos de esquerda. O que a gente tem hoje é a Frente Estadual Parlamentar do Funk, juntamente com a Frente Nacional de Mulheres do Funk, a deputada Ediane Maria do PSOL e o Movimento Funk, que se organizou para criar essa Frente Estadual Parlamentar do Funk para ser um modelo de construção política que eu acredito que a esquerda deveria minimamente olhar, né? E se vocês me permitem fazer uma análise de conjuntura política, eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente olha para o funk e toda essa criminalização, né? Eu estava observando aqui na fala do Juninho quando ele traz, né? Pode ser que esse projeto de lei possa vigar nacionalmente, que ele possa vigorar. Eu também acredito, porque hoje a gente está falando de uma política sem ética, né? Hoje a gente olha para a política, a gente vê coisas absurdas acontecendo. Então, eu também acredito que pode ser possível, sim, isso acontecer. Mas, se caso venha acontecer, fazendo uma análise do movimento funk dentro do campo da política, e aí eu falo como uma militante do movimento funk que já está nessa linha de frente há aproximadamente há 15 anos, eu percebo que toda vez que tem uma atrocidade dentro do movimento funk, naturalmente esse movimento funk ele se organiza e destoa de uma forma organizada dentro do campo político muito grande, né? Então, hoje a gente tem parte do poder público olhando para o movimento funk, seja a esquerda, seja a direita, porque em 2019 aconteceu o que aconteceu no baile da 17. Então, quando a gente tem a presença da polícia militar assassinando 9 jovens, naturalmente o poder público tem que dar uma resposta. Depois do que aconteceu no baile da 17, o poder público foi até Paraisópolis, se juntou com os familiares para fazer uma discussão sobre o movimento funk. Foi a primeira vez que eu, em 15 anos, consegui enxergar isso. A aproximação do movimento funk, a aproximação da estrutura política e governamental dentro do movimento funk após um assassinato. Aliás, 9 assassinatos. Né? Então, quando a gente percebe que o movimento funk ele tem uma expansão social e cultural a partir dessas catástrofes, a gente também dá força para o movimento funk. Vou trazer mais uma lembrança para vocês. Em 2014, a gente teve os rolezinhos no Shopping Itaquera. Depois da perseguição com os rolezinhos no shopping, o movimento funk ele consegue se organizar culturalmente como um referencial cultural na periferia. Porque é depois da perseguição do rolezinho que a gente tem, de fato, a consolidação do movimento funk ostentação na cidade de São Paulo. Então o funk, eu costumo dizer de uma forma bem esdrúxula, o funk ele se potencializa na desgraça. Isso é muito triste, mas é real, né? Então, se essa lei anti-Oruan for vigorada nacionalmente, o movimento funk vai revidar sem o apoio da direita e sem o apoio da esquerda, né? Porque o movimento funk, quando ele se levanta politicamente, ele se levanta como um movimento sem bandeira, que deixa lastro para a direita minuciosamente se aproximar. Quando o Pablo Marçal, nas últimas eleições para a Prefeitura de São Paulo, ele vai até a Love Funk, não é porque ele tem interesse, não é porque ele tem um interesse ao movimento. É uma produtora de funk. É uma produtora de funk também, né? Então a gente tem ali no cenário político, né? O Ricardo Nunes, nas últimas eleições a gente tem o Ricardo Nunes se aproximando da GR6, que já tem uma relação de negócios. Que é a maior produtora de funk. Que é a maior produtora de funk, exato. E aí, o Pablo Marçal, como ele tá naquela disputa e ele entende o funk como uma narrativa política, ele se aproxima do funk através da Love Funk. E aí a gente tem a Tabata Amaral se aproximando da Condzilla. E aí a gente vê que o nosso representante da esquerda fica com medo. Não se aproxima de nada. Por quê? Porque a esquerda tem medo de se associar a movimentos que são lidos socialmente como marginal. Então a esquerda simplesmente deixa espaço para a direita. Não tem como fugir desse debate, não, nesse excelente assunto, né? Conjuntura. Não tem como, análise, né, Igor? Renata. Agora, tem voltando ao Oruan, tem uma frase do Oruan que a gente queria muito que vocês analisassem, especialmente a Renata, né, Igor? E que nos lembra muito do que o rap vem fazendo desde a década de 1980 nas periferias,
dias e desse alerta, né? Olha, eles dão armas para nós e depois perguntam por que somos bandidos. Terror do Estado. Renata, a base, a raiz é a mesma desde a década de 1980. Queria que você falasse um pouquinho como é que você interpreta a recorrência dessas letras na voz da nossa juventude. Sim, eu penso que o movimento funk, os jovens do funk, eles retratam aquilo que a gente enxerga socialmente. E aí, quando a gente percebe que o Estado, ele dá mais atenção para o movimento funk através das Forças Armadas, a gente entende que existe um enfrentamento sobre sobrevivência, né? Porque hoje o baile funk, ele é um espaço cultural, sim, mas hoje ele também é um espaço onde você pode ir e não voltar mais para casa, porque a gente tem uma polícia que está livre para atuar em nome da segurança social. Né? Então, legitimada para atuar, né? Exato, então isso tá muito claro nas letras de música, e o que o movimento funk ainda não se atentou é que a gente pode se utilizar dessas mesmas narrativas, pra gente fazer as reivindicações que de fato são necessárias, porque o movimento funk, ele só responde à política a partir da repressão. Então, por exemplo, quando eu trago essa questão do baile funk, do que aconteceu no baile da 17 em dezembro de 2019, e consequência disso, a gente tem uma coordenadoria de políticas públicas voltada para o funk, hoje, na Prefeitura de São Paulo, mas que não atua em prol do movimento funk, ela atua em prol das negociações e dos interesses políticos do atual prefeito, junto com outras grandes produtoras que só fala de dinheiro, porque o movimento funk não é só o capital, não é só o dinheiro, não é só a contratação artística. Quando a gente fala do campo do funk dentro da política, a gente está falando de acesso à educação de qualidade, acesso à cultura de qualidade, acesso à saúde de qualidade, porque esse jovem do funk, ele usa o SUS, ele usa a escola pública, ele usa o transporte público. Então, quando a gente pensa funk e política, a gente tem que pensar o funk dentro do campo social, dentro de um todo. E aí, quando a gente tem uma coordenadoria de funk que olha somente para compra e vendas de show, a gente consegue sinalizar ali uma possibilidade de lobby. Então, não vou afirmar isso, mas cabe a gente fazer essa análise, né? Então, a direita, ela já entendeu como funciona o funk, a esquerda, ela tem medo de se aproximar, e o movimento funk, ele só dá uma resposta política, socialmente falando, quando ele é atacado. Então, eu repito, se essa lei anti-Aruan, ela for vigorada do campo nacional, naturalmente o movimento funk vai se organizar para dar uma resposta. E aí a gente vai observar, eu vou ser meio que vidente se caso isso acontecer, ainda bem que isso tá gravado para depois ninguém dizer que eu não disse, tá? Se essa lei for vigorada nacionalmente, o movimento funk vai ter um levante. E aí a gente vai ver a aproximação da cooptação da esquerda tentando se aproximar de um movimento que já está organizado, porque se engana quem acha que o movimento funk não está organizado. E digo mais, se a gente for falar de organização orgânica, política da periferia, vamos relembrar o que aconteceu com os secundaristas em 2014 e 2015. Que aí eu posso falar porque eu também eu era uma das secundaristas que estava ali dentro daquela organização também, que parte dos jovens que foram para as ruas contra o fechamento das escolas são os jovens que estão no baile funk. Então a gente precisa entender que esses jovens, eles estão politizados, esses jovens, eles estão nas ruas, eles só não estão ligados à política partidária. Então a gente precisa entender o que é política para esses jovens. Será que será que esses jovens não são politizados? Ou a gente só entende a política se ela estiver dentro do campo do partido? Né? Juninho, assim, temos 2 minutos, tô certo, Nara? Porque a gente precisa das dicas. Juninho, e essas então, dicas eu não quero perder. Em 2 minutos, Juninho, uma dúvida. Nós estamos falando aqui sobre alternativas para o baile funk. O que o poder público, você que estuda a relação do poder público, a disputa de hegemonia pela cultura, o que o poder público poderia fazer e oferecer como alternativa para as populações periféricas aproveitarem os bailes funk sem que isso seja um incômodo para as comunidades onde eles se estabelecem? Eu acho que primeiro precisa ter uma aproximação, né? Então, como a Renata colocou, a Prefeitura de São Paulo deu um primeiro passo que foi criar uma coordenadoria
Então você ter o mapeamento desses territórios, você estabelecer um diálogo com esses jovens e pensar alternativas de horário, espaços, né? Você tem muitas praças, quadras, lugares que poderiam comportar esses bailes, ou às vezes até lugares fechados, mas com alguma determinada segurança, enfim. É possível pensar, ou praças, lugares que... O Haddad tentou, né? Tentou, mas fez uma construção... Ficou na página 5, né? Porque fez uma foi construção no momento de violência também, baixo. né? Sim, foi uma resposta aos uma rolezinhos. resposta aos rolezinhos. Então, eu acho que é possível, sim, buscar mediação de horário, de locais que tem uma certa adequação, espaço... Porque eu acho que é isso, simplesmente criminalizar é igual pão, né? Quanto mais você bate, mais cresce. É um movimento que não parou de crescer. E não vai parar. E não vai parar, porque tem lastro, faz sentido, né? O funk, ele faz sentido. Da mesma forma que não gostar do funk faz sentido, como a Renata colocou, gostar do funk também faz sentido para uma parcela importante. Porque dialoga com uma subjetividade do cotidiano hoje. Por exemplo, o debate sobre a ostentação, né? O que é a ostentação, se não uma busca por uma superação da sua condição de miserabilidade, né? Talvez não é pelo viés que a gente gostaria, né? A gente pensaria em um projeto mais coletivo, mas numa sociedade extremamente fragmentada, numa sociedade extremamente individualizada, ostentar, né, superar a sua condição através da música, através da cultura e poder ostentar o mundo e até servir de exemplo para outros jovens como uma possibilidade de ascensão social faz sentido. Uhum. Gostemos ou não, encontremos limites ou não, mas faz sentido. Então a saída é se aproximar, é dialogar. Meu Deus do céu, Igor. Gente, olha só, a gente vai... porque Juninho e Renata não sabem, Igor sabe disso. Meu coração ceilandense, nesse episódio, se emocionou muito. E a gente... Foi um grande debate sobre cultura. Então, nada melhor que encerrar com as recomendações, as dicas culturais desses dois grandes nomes que estão aqui com a gente. Então, vou começar pela Renata, nossa convidada. O que é que você trouxe de recomendação para esse finzinho de 3x4, Renata? Bom, eu vou indicar um livro que eu gosto muito, que eu acho que conta uma história do samba de uma forma muito linda, que é o Desde que o Samba é Samba, do mestre Paulo Lins. Ele é muito conhecido por Cidade de Deus, mas eu defendo muito essa obra literária de Paulo Lins, porque retrata a marginalização dos sambistas e retrata a beleza, o afeto e o amor pelo carnaval e como isso se constrói hoje, né? Então, quando eu leio Desde que o Samba é Samba, eu também encontro várias nuances do funk dentro dessa leitura. Então, se você estiver em casa e quiser escolher um livro para ler, eu indico Desde que o Samba é Samba, porque é um livro que você vai ler em 2 dias. Perfeito. Juninho, sua vez agora. Olha, é um livro que eu tô lendo, né, que chama Samba de Enredo, História e Arte, do Luiz Antônio Simas e o Alberto Mussa, que fala um pouquinho sobre as origens, né, da formação das escolas de samba, os enredos, né, e traz um pouco dessa tecnologia social, né? Tem um sambista que um jovem cria lá da Vila Isabel, que hoje é um pesquisador, antropólogo, que é o Vinícius Natal, e ele fala muito disso, o quanto que na década de 20, quando nascem as escolas de samba, enquanto a elite paulistana, né, através da Semana de Arte Moderna, está buscando ali uma construção de uma modernidade, de uma identidade nacional, as escolas de samba também estavam disputando um projeto de modernidade para os de baixo, para a classe trabalhadora, para aqueles que foram excluídos daquela sociedade. Então, eu acho que essa é uma dica importante. Conhecer essa história é conhecer um pouquinho da nossa própria história e também encontrar caminhos para a sociedade que a gente deseja construir.
Perfeito, obrigada, Juninho. Você acabou de escutar o nosso novo comentarista no podcast 3x4, nosso querido Juninho, estreando hoje aqui no nosso podcast. Ele que é cientista político, doutorando em mudanças sociais pela Universidade de São Paulo. Você vai ouvir muito mais do nosso querido Juninho ao longo dos próximos episódios, porque agora ele está na nossa trupe, na nossa equipe de revezamento. E nós conversamos também com a queridíssima, maravilhosa, que nos emocionou aqui falando sobre a cultura da periferia, Renata Prado, pesquisadora, especialista de cultura funk, relações étnico-raciais, idealizadora e articuladora da Frente Nacional de Mulheres do Funk, além de dançarina e coreógrafa talentosíssima. Obrigada por ter vindo conversar e debater com a gente desse grande exercício de comunicação popular aqui, Renata. E poeta. Sim, também. Bom, gente, eu que agradeço o convite. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse debate de uma forma clara, reta e direta, porque as próximas eleições estão aí. O funk, ele não vai deixar de ser palco político nos próximos 20, 30 anos, porque é uma cultura que já está consolidada. E o que eu poderia dizer é que é importante a gente começar a olhar para o movimento funk como política. Sim, né? Acho que isso é muito importante. Eu espero que essa conversa que a gente teve hoje seja o começo para a gente conseguir travar esse debate aí de uma forma saudável, para a gente conseguir um lugar melhor para nós. Vai ser com certeza. A gente encerra por aqui. Obrigada a você que nos escutou e que ficou com a gente. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação, Igor Carvalho, direção de Camila Salmásio, direção de imagem, Gabriela Pérez. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Juninho também agora, a partir de agora com a gente. Produção de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone, identidade visual Rafael Canoba, e no Brasil de Fato a coordenação de redes é da Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena e direção executiva Nina Fideli. Semana que vem tem mais 3x4.